Graça e paz, igreja. Amém. Acho que depois de um momento de adoração desse, acho que podemos ir embora, né? A presença de Deus é palpável nesse lugar. E eu queria primeiramente agradecer ao pastor Bruno pelo convite, pastor Tiago, por nos acolher assim com tanto carinho. Pastor Bruno conhecia muito pouco tempo, e logo já nos conectamos aí pelas redes sociais, nos falávamos pelas redes sociais e acabou que eu fui conhecê-lo realmente mês passado, pessoalmente, né? A gente conversava, ele me falava dos meus vídeos, eu falava das mensagens dele e passei a ser cliente, né, da doutora Lucimária lá também. Mas falando um pouquinho, eu sou casado com a Daiane, que está aqui me acompanhando, né? Ela é uma esposa submissa, pessoal. Mas não entendam da maneira que você pensou. Submissa significa estar debaixo da mesma missão. E nós temos uma missão, nós temos um propósito e temos tentado passar isso. Eu sou de Itabirinha, como o pastor Tiago falou. Morei, cresci em Itabirinha, né? Até os 18 anos. Após isso, eu fui para os Estados Unidos. E só tem 1 ano e meio que regressei para o Brasil. Aqui é muito comum falar isso. Fui para os Estados Unidos e voltei, porque todos os locais que eu morei nos Estados Unidos, eu chegava, a pessoa falava assim, você é de Valadares? Você é de Valadares? E não por ironia do destino, mas por Deus, eu falava que sim, sou de Valadares. E agora estou me sentindo muito à vontade para estar aqui no meio de vocês, para estar ministrando com vocês. Eu acredito que essa igreja já tem uma cultura de honra que eu admiro muito, pelo que nós vemos, o jeito que vocês tratam os pastores, o jeito que vocês tratam os convidados nesse local, é algo mesmo invejável, uma inveja, dizemos, uma invejinha branca, porque essa cultura de honra é onde eu vou começar a minha ministração de hoje falando sobre isso. E eu gostaria que vocês abrissem as vossas Bíblias, já está, né? Aqui. No livro de Romanos 12, capítulo 2. Todos encontraram? Amém? E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então nós entendemos nesse versículo que para experimentar a boa, a perfeita, a agradável vontade de Deus, nós precisamos fazer o quê? Renovar a nossa mente. E eu gosto muito desse texto porque está bem de acordo com o que eu faço. Eu sou coaching de inteligência emocional pela Evo Coaching de Brasília. Eu também tenho outras formações em analista comportamentais, tenho formação em líder coach pelo IBC, Instituto Brasileiro. Mas hoje, o método que eu uso é da Evo Coaching. Eu conheci o Márcio Michele, que é o idealizador desse método. Não sei se algum de vocês conhece o Márcio Michele, eu já viu nas redes sociais, já conhece? Márcio Michele é meu mentor, eu o amo muito, deixo isso bem claro para todo lado que eu vou, porque até mesmo quando eu estava longe, ele estava aqui, ele em momentos que eu precisava, ele era aquela pessoa que eu mandava mensagem. Me lembro muito bem, quando o conheci lá na Flórida, que eu estava vindo de um evento do Tony Robbins. Alguém já ouviu falar do Tony Robbins também? Eu participei de treinamentos com o Tony Robbins lá nos Estados Unidos. E quando eu estava voltando de um evento desse, foi quando eu conheci o Márcio. Nós nos conhecemos e nos conectamos.
e eu comecei a assistir os vídeos dele na internet, comecei a assistir os treinamentos dele online, e já era um sonho meu me conectar com ele, fazer uma formação com ele, e eu honro a vida dele por onde eu vou, porque é a pessoa que realmente eu tenho como base, é uma pessoa cristã, membro da Comunidade das Nações, do pastor J.B. Carvalho, em Brasília, e ele é a pessoa que idealizou a maioria do que eu vou falar aqui hoje. Ele foi o fundador dessa empresa, ele idealizou princípios bíblicos. Nós olhamos, eu vou te dar informações aqui hoje da ciência, da física quântica, da psicologia, mas tudo precisa ser comprovado onde? Na Bíblia. Porque eu acredito que se você traz qualquer conteúdo e você esconde a primeira fonte, você está copiando e não está dando crédito para quem que você, para aquele que foi o primeiro que escreveu aquilo. E eu acho que antes de qualquer ciência, antes de qualquer livro de inteligência emocional, de autoajuda, nós já tínhamos a Bíblia e nós só usamos ela como livro de regra e de guia. Amém, irmãos? Vamos falar de vida abundante, né? O tema proposto para essa EBD de férias é vida abundante. E vocês acreditam que é possível ter uma vida abundante? E agora, quantos de vocês vivem uma vida abundante? Vou repetir a pergunta. Quantos de vocês acreditam que vive uma vida abundante? Amém? Então eu vou estar falando para vocês sobre isso aqui, da agora para frente, mas eu acho que para ter uma vida abundante, precisa ter uma mentalidade abundante. Acredito que tudo começa na nossa mente, através dos nossos pensamentos, sentimentos, emoções, e tudo isso que a gente busca, quando eu estou falando que eu quero uma vida abundante, eu estou à procura de quê? De um sentimento. Eu estou à procura de algo que me faça sentir o quê? Felicidade. Eu estou à procura de um sentimento que irá me sentir satisfeito. Todas as áreas da minha vida precisam estar completas para mim considerar que eu estou tendo uma vida abundante. E isso não começou de agora. Eu queria voltar lá no início, se vocês me permitem. Eu quero voltar lá no início. Em Gênesis 1, 26, disse Deus assim: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre a terra, sobre todo réptil que move sobre a terra. Gênesis 1, 26, Deus deu o que para o homem? O domínio. Deus deu ao homem o governo. Eu acredito que Adão, nesse momento, vivia uma vida abundante. Depois Deus viu que ele estava só, trouxe Eva, e eles viviam uma vida abundante. Quantos concordam comigo? Quantos concordam que naquele tempo existia um tempo perfeito, uma temperatura perfeita, não existiam catástrofes, não existiam enchentes, o homem tinha acesso a tudo aquilo que ele precisava, correto? Então eu posso falar que o homem vivia uma vida abundante. Concordam comigo? O homem já tinha uma vida abundante e Deus deu para ele. Mas acontece que no decorrer do tempo, nessa vida de Adão e Eva, com o passar do tempo, surgiu um momento que o ser humano descobriu algo que eu acho extremamente poderoso o que aconteceu. Apesar de negativo, mas porém extremamente poderoso. Se você abrir a sua Bíblia, eu não vou ler porque pode ficar extenso um pouco. Se você começar a ler de Gênesis 2 e começar a ler todos os versículos, você vai ver que o texto refere a Deus como Senhor Deus. Alguém pode abrir e confirmar isso para mim? Gênesis 2, a partir do verso 4. Não precisa ler, eu só quero que você confirma para mim o que está escrito aí. Pastor Tiago, se estiver aberto, lê para mim um versículo que fala Senhor Deus. Esta é a gênese dos céus e da terra, quando foram criados, quando o Senhor Deus. Dá uma passada de olho aí nesse texto, nesse capítulo, só passando que quase todos os versículos diz Senhor Deus. Correto? Mas aí chegou um momento que Eva estava passeando e veio quem? A serpente.
Em um momento de distração de Eva, Eva estava sozinha, Eva estava conversando, e aí a serpente veio, e nós podemos entender no versículo 3:1, que aconteceu algo que mudou, porque quase todos os versículos citavam Deus de alguma maneira, e eu quero pedir ao pastor Tiago que leia Gênesis 3:1 para mim. Até aí. Deu para perceber que nesse momento a serpente falou assim, é assim que Deus diz. Ela tirou o quê? Ela tirou a palavra Senhor. E Senhor é um jeito de tratar como? Com respeito. É um jeito de tratar com reverência, é um jeito... Senhor é um jeito de dizer que Ele governa, é um governo. Senhor, para mim, é governo. E a serpente tirou, e logo após a Eva repete, e já repete da maneira que a serpente falou. Então, houve, na primeira história do ser humano, a desonra. E eu não preciso falar muito de honra para vocês aqui, porque eu pude acompanhar, eu até estive no culto aqui da igreja, quando o pastor falou sobre honrar a sua liderança espiritual, e o pastor Bruno já falou muito sobre honra, mas nós percebemos que a vida abundante, por um momento, ela se perdeu através de uma sugestão. Então eu poderia dizer que o seu cérebro ele é extremamente poderoso, mas altamente vulnerável a sugestões, correto? Eu vou mostrar uma imagem para vocês aqui agora, e eu queria que vocês lessem o que está escrito nessa imagem. Não precisa ler alto, mas cada um leia o que está escrito nessa imagem. Eu não preciso nem falar, né? Qual é a proposta do texto? Eu quero perguntar para vocês. Quem leu, você vai ler isso aqui primeiro. Quem leu? E quem leu aqui, depois vai ler isso aqui, e depois isso aqui, e só vai ler isso aqui por último. Pastor, posso colocar aqui do lado, porque eu tenho que acompanhar. Isso. Não preciso nem falar, né? Só pela expressão de vocês, todo mundo. Então, isso confirma a frase que eu acabei de falar com vocês, não foi? O cérebro é extremamente poderoso, mas altamente sugestionável. Está altamente vulnerável a sugestões. E não seria surpresa que nós estamos sendo vulneráveis a sugestões desde o início, correto? Desde o nosso nascimento estamos sendo vulneráveis a sugestões. Então, o diabo ele veio para matar, roubar e destruir, ou a sua dor veio para matar, roubar e destruir, ou os estímulos negativos veio para roubar, matar e destruir. Todos esses estão ligados realmente ao concorrente. Então ele veio para matar, roubar e destruir, mas ele não pode tirar aquilo que foi dado para você. Você concorda? Ele não pode tirar o que Deus te deu, ele não pode tirar de você o domínio, ele não tem o poder de tirar aquilo que Deus deu para você. Mas ele vem com sugestões, ele ataca o seu sistema imunológico de tal maneira que você começa a ter sintomas de depressão, ansiedade, você começa a ficar para baixo e você começa a perder o quê? O tempo e a precisão das suas decisões, das suas escolhas, das suas ações. Você começa a perder o tempo e a precisão. E hoje, para se ter sucesso na vida, você tem que fazer tudo como? No tempo e na precisão. Não há tempo mais para você testar, porque o mundo está evoluindo, a tecnologia está evoluindo. Hoje sai um telefone, o ano que vem já está saindo outro, hoje sai um sistema operacional, o ano que vem já está saindo outro. E não, nós estamos o quê? Com o nosso tempo a cada vez mais curto. Porém, o nosso comportamento não mudou. O comportamento humano ele continua o mesmo desde Adão e Eva. A gente vê que as sugestões que a serpente deu para Eva continuam acontecendo. E nós temos o quê? Nós temos o poder de decidir, de aceitar
essas sugestões, de pensar que isso vai ser bom ou de pensar que isso vai ser ruim. E isso acontece porque, quando nós crescemos, nós nascemos, nós começamos a ter experiências. Se você quer ter uma vida feliz, você precisa de quê? Experiências felizes. Porque é impossível você passar de uma fase sem ter vencido a fase anterior. Não tem como mudar de fase. Isso até no videogame é assim. Não tem como passar de fase sem vencer a fase anterior. Então, para você ser um pai de sucesso, diria isso, você precisa ter sido um filho de sucesso. Para você ser um filho, um pai de sucesso, você precisa ser um marido de sucesso antes de ser um pai. Você precisa ter sido um filho de sucesso antes de ser um marido de sucesso. Porque nós estamos recebendo esses estímulos e vem a ciência. Eu quero começar a falar com vocês disso, do que acontece, como acontecem essas experiências. Veio a ciência e existe uma pessoa que chama Timothy Galway, que escreveu um livro, não sei quantos de vocês já viram, um livro que chama O Jogo Interior do Tênis. E esse livro explica mais ou menos como isso funciona, como esses estímulos funcionam, como essa sugestão funciona. Esse livro fala de algumas pessoas que foram concorrer a uma vaga para jogar tênis. E foram começar a treinar a jogar tênis. E Timothy Galway diz que pegaram essas pessoas e colocaram um técnico que começou a dar apenas estímulos negativos para essas pessoas, para esses jogadores. Então o jogador chegava para treinar tênis e o técnico virava para ele e falava assim: você veio para treinar? Mas com esse tênis? Não, esse tênis não é apropriado não dá certo não. Mas já que você está aqui, faz aí a posição de saque, faz aí. O jogador fazia e ele falava: nossa, você nunca jogou tênis? Que isso? Está muito ruim, muito ruim. Provavelmente você não vai conseguir. Está muito ruim isso. Mas vamos lá, joga a bola. Percebe? Só que o tênis é o que? Um jogo, não só como o tênis, como a maioria dos jogos, você precisa tomar decisões rápidas e está na mente, você precisa acreditar que você vai bater naquela bola, ela vai cair onde você quer. E começou, e com esses estímulos negativos, ele começava a falar da roupa. Nossa, essa roupa não dá para jogar tênis. E aí colocaram as mesmas pessoas, os mesmos jogadores, a mesma quadra, colocaram um técnico que mudou o estímulo para esses jogadores. E começou a falar: oi, tudo bem? Nossa, seu tênis, hein? Você já sabia que precisava vir com esse tênis aqui para treinar? Nossa, que legal, esse tênis aí está perfeito. Faz aí a posição de saque para mim. Nossa, nem precisava estar aqui, você já consegue jogar. Joga aí para me ver, vai, joga, faz uma jogada. Nossa, perfeito, só alguns pequenos ajustes aqui e você vai estar jogando bem. Qual das vezes você acredita que os jogadores tiveram melhor resultado? Não precisa nem falar, né? Então, isso comprova o quê? Que o jeito que eu me sinto, as emoções que eu carrego, ditam o meu estado emocional. E veio um cientista na revista de Química da Holanda que comprovou o seguinte estudo. Vou ler para vocês. Sentimentos prolongados de tristeza causam o encurtamento dos telômeros. A diminuição dessas estruturas causa a morte prematura das células em todo o organismo, causando uma aparência envelhecida visível em tecidos como pele e cabelo, né? Então, eles fizeram um estudo, pessoas que estão em depressão, pessoas negativas, pessoas que estão, a maioria do tempo para baixo, elas envelhecem mais rápido. Vamos ver o que a Bíblia fala disso. Provérbios 15, 13. Está aqui. O coração alegre formoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. E continua no versículo 15,
Todos os dias são difíceis para os que estão aflitos, mas a vida é sempre agradável para as pessoas que têm coração alegre. Então, se eu tenho um coração alegre, eu tenho o quê? Uma vida abundante. Se eu tenho um coração aflito, eu tenho o quê? Dias mais difíceis. Correto? Vocês concordam com isso? Então, se eu estou aflito, alguém me deixou aflito, porque eu deixei aquele estímulo vir, e se eu estou alegre, é porque alguém me fez ficar alegre. Então, se eu estou alegre, eu tenho uma vida abundante. Então, está mais ligado a quê? Às minhas emoções, aos meus sentimentos, do que propriamente aos meus resultados. Então, eu vou falar para vocês de uma experiência que eu li em um livro da Lisa Feldman. Lisa Feldman, ela é uma neurocientista, e eu vou mostrar essa imagem para vocês verem aí. Olha para essa imagem aqui. Esse aqui é o versículo. Olha para essa imagem, todo mundo. Está aparecendo aí, pastor? Assim? Presta bem atenção nessa imagem. Alguém consegue me falar o que está vendo nessa imagem? Consegue ver alguma coisa, algum formato, alguma coisa nessa imagem? Quem não conhece, tá? Um rosto? Uhum. Mais o quê? Um fantasma? Agora presta atenção, fixa seus olhos nessa imagem. Dá uma olhada nisso aqui agora. Olha bem para essa imagem agora. Está vendo essa imagem? Agora, está vendo? O seu cérebro ele só consegue processar aquilo que ele conhece. Ele não faz diferenciação entre o que é fantasia e o que é verdade, a não ser que ele conheça a verdade. Então, todas as vezes que você está diante, olha só, todas as vezes que você está diante de um desafio, o seu cérebro vai ao passado e vai buscar uma experiência semelhante para dar significado àquele desafio que você está passando no momento. Então, se eu quero ter uma vida abundante, eu preciso ter experiências de vitória no meu passado, porque quando eu estiver diante de um desafio, quando eu estiver para fazer um novo negócio, quando eu estiver para entrar em um novo relacionamento, ele vai ao passado, ele vai checar, ele vai encontrar uma experiência semelhante para dar significado àquilo que você está vivendo no momento. Então, eu posso dizer com isso que o quê? Que as nossas emoções, nós criamos nossas emoções. Você não nasceu com as emoções que você tem hoje, então se você tem o poder de criar, você pode criar emoções boas ou ruins. Você pode criar, através de suas experiências, a maneira que você quer se sentir. O seu estado emocional pode ser criado através da criação. Isso não sou eu que estou falando, gente. Foi Lisa Feldman, uma neurocientista. E ela disse que se ela estivesse no lugar de nós que estávamos ouvindo isso pela primeira vez, nós iríamos pensar que isso não existe realmente. Mas eu acabei de mostrar para vocês que antes de você ter essa experiência, você não sabia o que era ali. Você não sabia como processar essa informação. Então, se essas experiências foram criadas, nós podemos saber que o quê? O medo que você sente também foi criado. Uma criança nasce com medo? Fala comigo. Sim ou não, pessoal? Uma criança não nasce com medo. Tanto é que se você colocar uma criança de 3, 4 anos na rua e ela dá de frente com um pitbull, pode ser o mais difícil. Ela vai fazer o quê? Enfiar o dedo no nariz dele, enfiar o dedo na boca dele. Por quê? Ela não tinha medo, ela nunca experimentou isso, ela não sabia qual era esse sentimento. Aí veio os nossos mentores, nossas mamães, papai, formado em Harvard, né, PhD em psicologia, e vieram e falaram para a gente o quê? Filho, não saia de perto de mim, porque senão o homem do saco preto vai te pegar. E aí, o minuto que eu saía de perto, você saía de perto do papai e mamãe, você sentia o quê? Medo.
Porém, ela esqueceu de contar que na vida real não é assim. Ela esqueceu de contar que na vida real o homem de saco preto existe, gente. Existe. Porém, ele vem com o quê? Com balinha. Ele é bonito. Ele vem oferecendo. Ele é quem? O pedófilo. E você não prestou atenção nisso, e nós não sabíamos disso, e aí a primeira oportunidade, você está o quê? Vulnerável. Porque filhos de pais superprotetores são superdependentes. Você não deu direito de escolha para o seu filho, você superprotege, você não deixa ele errar, você acaba fazendo o quê? Fazendo com que ele seja superdependente. No minuto que ele sai da sua casa, seu filho sair da sua casa, ele entra em pane, ele começa a ligar, ele fala que não consegue mais, eu não estou conseguindo, não estou por quê? Quando era para você ter dado escolhas, porque nós precisamos dar escolhas. Falar não somente não significa, o seu não, ele tem que ser baseado na verdade, ele precisa convencer a você primeiro. E nossos filhos, qual é a palavra que mais sai da boca deles? Por quê? Por que isso? Por que aquilo? Por quê? Por quê? Porque sim não é resposta. Quem lembra disso? Porque sim não é resposta. Já dizia o Castelo Rá-Tim-Bum. Gente, falei que sou velho. Né? Então, o seu porquê ele precisa ser fundamentado na resposta. E por que eu tenho uma vida abundante? Então, nós sabemos em João 10:10, diz ali, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Quantos acreditam que Jesus já nos prometeu essa vida abundante? Amém? Que, de alguma maneira, o que foi perdido no Éden, Jesus veio para trazer de volta. Amém? E vocês acreditam agora, depois disso, que nós podemos ter uma vida abundante? E aí eu pergunto para vocês, por que eu não tenho uma vida abundante? Por que às vezes eu não estou feliz no meu trabalho? Por que às vezes eu não estou feliz nos meus relacionamentos? Por que às vezes eu não estou feliz na minha igreja? Eu estou sempre indo de igreja a igreja. Por que às vezes eu estou sempre buscando outra pessoa, não estou conseguindo ser feliz com o meu cônjuge? Eu estou sempre pensando em outras possibilidades. Por que eu não consigo ser feliz com os meus filhos? Por que meus filhos são rebeldes? Por que eu não consigo fazer isso? Sabe por quê? Eu vou começar a explicar para vocês o porquê. E vocês vão ver que ao final dessa ministração, vocês vão ver que tudo vai fazer sentido. Porque você hoje não sabe que é possível ter uma vida abundante? Hoje você está lendo aqui que Jesus, gente, não foi eu não. Quem tiver problema, fala com ele. Que Jesus prometeu uma vida abundante, correto? Então você sabe, não sabe? Mas acontece que uma vida abundante vem naquele versículo que nós lemos no início aqui da ministração, que é uma renovação da sua mente. Saber é onde? Cognitivo. Eu sei cognitivamente. E essa porcentagem que eu coloquei aqui, de QI 20%, QE 80%, QI para quociente cognitivo e QE quociente emocional, é de um livro de Daniel Goleman, que ele dá-se a entender, ele não escreve nesse livro, que ele foi a primeira pessoa que escreveu um livro de inteligência emocional, ele dá-se a entender que é mais ou menos essa proporção. Isso não é 100% correto, não está dizendo, mas se subentende que o seu cognitivo, na hora de entrar em ação, ele é responsável 20% das suas ações. Mas o seu emocional é 80%, que são aquelas informações que estão no seu subconsciente. Todas as vezes que você vai entrar em ação, você vai usar 80% do seu emocional e 20% do seu cognitivo. Então, saber, ele é cognitivo. Porém, fazer, ele é emocional. Ele não é cognitivo, ele é emocional. Então, quantos aqui sabem que fumar é prejudicial à saúde? O mundo inteiro provavelmente sabe disso. Mas todos
param de fumar? Não. Quantos aqui sabem que açúcar está relacionado a câncer, que açúcar é prejudicial, que ter uma alimentação que não é saudável é prejudicial? Porém, quantos fazem isso? Vá lá na doutora Lucimara que vocês vão ver, que ela não deixa leve, não. Né? Quantos fazem isso? Por quê? Porque às vezes eu estou comendo emocionalmente. Às vezes eu não estou comendo porque eu sei que eu preciso de uma fonte de energia, de nutrição. Eu estou comendo para compensar aquilo que eu não sei ainda, que está aqui, no emocional. Eu estou comendo como um mecanismo de compensação. Eu estou buscando o quê? Um prazer imediato. Um prazer imediato. Comer te traz um prazer imediato. É o mesmo sentimento de fazer um exercício físico. Comer vai liberar os hormônios de prazer. Então, o que eu busco? A opção mais fácil. Né? Cognitivo, você consegue melhorar com o tempo. Não consegue? Eu venho em uma palestra, eu assisto um vídeo no YouTube, eu vou ler um livro e eu consigo melhorar o meu cognitivo, correto? Eu aumento a minha capacidade cognitiva com isso. Porém, o emocional não. O emocional ele vem com o quê? Com os estímulos que você recebe. O emocional ele vem daquela palavra dura que a sua mãe falou quando você era criança. O emocional vem daquela injustiça que você recebeu e hoje você não consegue entrar em ação porque você está baseando naquele evento de injustiça, então você não consegue fazer as coisas no tempo. Então, o seu cognitivo ele vem com os estímulos. O seu emocional ele vem com os estímulos. E o seu cognitivo, quem que te dá? Foi Deus. Deus te deu o cognitivo, essa capacidade. Deus te deu a capacidade cognitiva. Porém, o seu emocional, ele vem de quem? Dos homens. Então, às vezes, Deus quer que você experimente qual é a boa, perfeita, agradável vontade dEle. É a vontade dEle que você tenha uma vida abundante. Mas aí vem o quê? As sugestões. Vem aquilo que você passou a acreditar. Veio as suas crenças. Veio aquilo que você aprendeu com as suas experiências e nem sempre essa percepção foi correta. Então, eu preciso fazer o quê? Renovar a minha mente para chegar nessa vida abundante. Até aqui tudo bem, pessoal? Então vamos lá. Nós sabemos que tudo começa na mente, através do quê? Dos nossos pensamentos, emoções, sentimentos. E hoje nós vivemos o hoje com 3 tempos. Correto? Quantos concordam que nós temos o passado, o presente e o futuro? Né? E qual o tempo que é mais importante para você? Presente? Não, todos os tempos, gente. Se você não tem passado, você está com Alzheimer ou demência. Você não tem. Se você parar, pedir para Deus tirar o seu passado, esquecer o seu passado, Ele vai te dar um Alzheimer. Se quiser, pede. Ora aí, se quiser. Se é isso que você quer, esquecer. Mas eu não acho que é essa a proposta que Deus nos deu. Né? Do meu passado eu tenho o quê? Meu passado eu tenho lembranças. E essas lembranças vêm de 2 maneiras. Eu tenho lembranças de dor. Porém, eu também tenho lembranças de esperança. E do futuro? No futuro eu faço projeções. Essas projeções são de medo ou essas projeções são de sentido, que façam sentido para você. E aí eu venho no presente, o presente eu tenho que fazer o quê? Entrar em ação. E essa ação, para ela ser assertiva, ela precisa de quê? Estar no timing ou no tempo e ser com precisão. Né? Porém, todos nós, quando entramos em ação, entramos de maneira assertiva?
Às vezes não. Todos nós perdemos o tempo. Sim, perdemos o tempo. Por que isso? Porque a minha lembrança do passado de dor me faz sentir o quê? Que eu estou paralisado, eu começo a viver um loop do passado, eu começo a entrar em depressão porque aquela injustiça não foi ressignificada. No método Evo a gente fala muito em ressignificar essas experiências. Então essa dor, essa injustiça, ela está ali, e todas as vezes que você vai entrar em ação baseado na dor do passado, você faz projeções de medo para o seu futuro. E aí eu falo da segunda projeção do passado, da segunda lembrança do passado, que é a lembrança de esperança. Ela tem que ser o quê, gente? São aquelas lembranças boas, aquelas expectativas boas. Pensar que o meu passado foi bom e o meu futuro será melhor. O que eu tenho de esperança? Václav Havel, no seu livro Disturbing the Peace, ele fala que esperança não é a convicção de que algo dará certo, mas é a certeza que algo fará sentido independente do seu resultado. Então, se eu tenho dor do passado, se eu tenho injustiça no meu passado, eu preciso o quê? Ressignificar essas dores, essa injustiça. Hoje nós não vamos aprender como ressignificar isso, porque o tempo não vai nos permitir. Mas hoje nós estamos aprendendo a quê? A não causar essas injustiças mais, fazer com que os eventos que você passa hoje não se tornem um evento de injustiça para que você tenha mais problemas. Então, no futuro eu começo a fazer o quê? Projeções de medo, né? Esse medo que nós temos, o medo de que... Esse medo não é um medo de que vai acontecer algo novo, não. Esse medo, se ele está baseado na dor, é que vai acontecer de novo. Olha a diferença. Eu estou com medo de que tudo aconteça novamente, porque as minhas ações estão sendo baseadas nas minhas lembranças de dores do passado. E aí, eu vejo em Lamentações de Jeremias, Lamentações 3, 19, 21, Jeremias começa a falar, né, começa a citar. E quantos de vocês conhecem esse texto de Jeremias, Lamentações 3, 19 e 21, Jeremias começa a falar de coisas ruins, do que estava acontecendo ruim, e chega um momento no versículo 21 do capítulo 19 de Jeremias, que ele fala assim: lembro-me da minha aflição e do meu delírio, da minha amargura e do meu pesar, lembro-me bem disso tudo e minha alma desfalece dentro de mim. E eu fico o quê? Triste. Porém, existe uma transição nesse versículo que fala, todavia, preste bastante atenção, gente, nos momentos de transição da sua vida. Porque nos momentos de transições, eu posso estar mudando totalmente a rota, o curso da minha vida. Ele diz, lembro-me também do que pode me dar esperança. E a partir daí, ele começa a dizer versículos de esperança, ele começa a reconhecer Deus, ele começa a reconhecer. Então, o que eu posso chamar aqui que Jeremias estava fazendo o quê? Uma mudança de sentimento. Ele estava fazendo o quê? O que a gente chama de programação neurolinguística. Se fala muito nisso hoje. Até vocês podem estar achando um pouco estranho, que no método tradicional de coaching é o quê? É programação neurolinguística, é falar yes, é pular, é tudo. Mas eu acredito que isso pode ser válido, sim. Você programar a sua mente é válida, porém, primeiro eu preciso trazer o quê? O constrangimento, porque sem constrangimento não há mudança. Enquanto eu não constranjo com aquilo que está me fazendo mal, enquanto eu não chego a um ponto assim que não dá mais, eu não consigo fazer projeções de sentido na minha vida. Eu preciso me constranger para ver essa mudança. E tudo que faz sentido é o quê? É uma visão clara de futuro. A partir do momento que você ressignifica as suas dores, a partir do momento que você passa a ter lembranças boas, ter experiências de vitória, você consegue projetar um futuro melhor. Porque aquela pessoa que não sabe para onde está indo, todo o caminho funciona.
Eu já passei por várias experiências nessa vida. Eu e Daiane, a gente tem negócios juntos, nós tivemos negócios, empreendemos o tempo todo. E houve um momento em nossa vida nos Estados Unidos que veio aquela crise que todo mundo sabe, a crise de 2008, que é tão falada em livros, que é tão falada em palestras, que nós passamos por momentos que, mesmo estando em um país de primeiro mundo, mesmo tendo acesso de tudo, nós passamos por um momento de escassez. E nesse momento de escassez, nós não conseguíamos pensar abundantemente, nós não conseguíamos entrar em ação. E depois disso, demorou um tempo para a gente voltar a sentir essa expectativa, a pensar que o futuro vai fazer sentido. E somente hoje, depois de mudar essa mentalidade, que nós entendemos por que aquilo era necessário. Aí eu passei a ter uma mentalidade abundante. Em vez de ficar reclamando daquilo que aconteceu, ficar reclamando da falta de dinheiro, reclamando da falta do governo, reclamando do roubo lá de cima, que às vezes não vai nem me afetar, que estou aqui embaixo, se eu tenho um trabalho seguro. Às vezes eu vejo pessoas aqui no Brasil, foi uma das coisas que mais me chamou a atenção depois de voltar para o Brasil após 18 anos, é que eu via pessoas que trabalhavam para o governo, porque eu tive que ir muito em Brasília para formar, eu via pessoas que tinham segurança em seu trabalho, que tinham seguro de saúde, que tinham uma vida próspera, reclamando do governo. Gente, toda vez que você reclama de algo, se você não tem habilidades para trabalhar aquilo, para resolver aquilo, aquilo está te fazendo mal. Então, se eu acho que o governo está errado, que A ou B está errado, eu só tenho um poder. Eu tenho o poder do voto. Eu vou lá e voto. Se eu quero mudança, eu escolho um candidato que vai de acordo com meus princípios e valores. E olha uma coisa que eu vou falar para vocês, falando de princípios e valores. Se você quer ter 100% de certeza se um negócio seu vai dar certo ou errado, olha se ele está de acordo com seus princípios e valores. Se você vai entrar em uma sociedade, olha se o seu sócio compartilha dos mesmos princípios e valores seus. Se você quer procurar uma igreja que te faz feliz, que te deixa satisfeito, olha se essa igreja está de acordo com seus princípios e valores. Olha isso aí. Hoje se vê muito isso, reclamação. Eu estou numa igreja, eu reclamo porque aquela igreja ela é reteté. Eu reclamo porque aquele pastor ele fala muito de finanças. Gente, o problema não está no pastor não, está nas experiências que você teve a respeito de finança. Se você ouviu do seu pai, da sua mãe, que todo rico ele é ladrão, você vai pensar que ter dinheiro é ladrão. Aí chega agora, você está adulto, você vai sair para o seu trabalho e o seu padrão de sucesso é o quê? Trabalhar muito e ser pobre. Gente, não estou fazendo apologia à pobreza ou à riqueza, não, porque riqueza é um mundo abundante, é uma vida abundante. Vida abundante é uma vida de possibilidades. É uma vida que eu posso escolher se eu quero fazer isso ou fazer aquilo. É uma vida que eu posso saber, porque quando eu estou na dor, chega para você uma pessoa e oferece um negócio. Por exemplo, alguém tem conhecimento de algum marketing multinível? Né? Como Renaudet, como já viram falar? Marketing são coisas. Aí, se você teve uma experiência ruim com marketing multinível no seu passado, na hora que te apresentam essa proposta, aí você fala logo que é o quê? É uma pirâmide. Mas todo marketing multinível é pirâmide? Não, porém, os que você entrou pode ter sido. E aí você diz, você tem alguns segundos para responder, porque quando chega uma proposta para a gente, eu tenho alguns segundos para dizer sim ou não. E aí você vai, baseado naquela dor do passado, você vai e perde o que? O tempo. E você diz não. 2 meses depois, você quer compensar o tempo com o quê? Com a velocidade. Aí você vê aquela pessoa que te apresentou aquele produto já, sei lá, no nível diamante, não sei, eu não sou de marketing multinível, eu só escuto falar. Diamante, rubi, não sei o que, esse tipo de coisa. Você vê aquela pessoa que te apresentou e você fala assim, nossa, agora eu preciso entrar no primeiro que aparecer.
E você vai e faz o quê? Toma uma decisão sem precisão e acaba se frustrando novamente, né? E a pessoa que perde a precisão, ela compensa pelo quê? Ela compensa pelo esforço. Ela começa a achar que tudo na vida dela tem que ser esforçada, porque ela perdeu a precisão, ela quer fazer tudo, aí ela tem um sócio, ela quer tirar o sócio da empresa dela de qualquer maneira, porque ela, na hora de escolher, não checou se o sócio dela compartilhava dos mesmos princípios e valores dela, ela quer tirar esse sócio da empresa. É aquele casamento que foi com um jugo desigual, e aí hoje você quer separar de qualquer maneira. Vou falar para vocês, gente, não tem jeito. Você fez errado, as consequências virão, porque nós não temos poder de impedir as consequências, que se fosse assim seria muito fácil a nossa vida. Então você precisa fazer o quê? Ressignificar isso, para que você possa ter essa vida abundante, né? Então, pessoal, tá tudo certo até aqui, né? Eu não vou ter tempo de falar para vocês, de terminar para vocês como ressignificar, de seguir no assunto. Existe muitas coisas, existe ciclo de autossabotagem, existe blindagem da mente, tudo que está dentro disso, mas eu tenho tempo de falar para vocês 3 coisas que vocês podem fazer para melhorar isso, né? 3 coisas que vocês podem fazer para melhorar. A primeira coisa que você pode fazer para que você impeça esses eventos de injustiças de continuarem acontecendo, para que você impeça as frustrações de vir, você pode praticar todos os dias o que a psicologia... Tem alguém que é psicólogo aqui hoje? Tem. Então você vai saber muito bem disso. Praticar a catarse. Correto? Não é assim que ensinam? Mas a catarse não é falar tudo o que você pensa, correto? Porque você já experimentou falar tudo o que pensa para sua esposa? Deu certo? E já pensou se ela falasse tudo o que pensa para você, ia dar certo? Não iria dar certo. Mas existe um versículo na Bíblia que diz que não se deixe o sol se pôr sobre a sua ira. Isso quer dizer que você precisa praticar a catarse todos os dias, até antes de dormir. Então, se você acha que vai fazer algo de errado, faz de manhã. Porque você tem o tempo para resolver isso até a noite, gente. Então, praticar a catarse é o quê? É falar o que você sente, correto? É dizer o que você sente, é perguntar. Uma cliente minha, semana passada, a gente tinha acabado de explicar esse conteúdo, ela mora na Geórgia. Ela foi ajudar o marido dela no trabalho. O marido dela é pintor, e ela foi ajudar o marido dela no trabalho durante o dia. Ela não tem esse costume. Ela foi, ajudou, chegou no final do dia, ela foi perguntar. Não pergunta, gente, não pergunta. Não pergunta. Ela perguntou ao marido dela assim: nossa, economizei muitas horas no seu trabalho hoje, o que você achou disso? Não pergunta. O marido virou e falou o quê? O marido o quê? Está lá trabalhando, pensando no trabalho, está pensando mais racional ali, está pensando naquilo, né? O marido dela tem um perfil dominante que é bem racional. Depois podemos falar um pouco de perfil também. Se vocês me seguem lá no Instagram, vocês vão ver que eu falo muito de perfil, porque eu faço devolutivas de perfil comportamental praticamente quase todos os dias da semana. E aí o marido dela foi e falou: não, você só me ajudou um pouco. Nada, você não fez nada. Mas, graças a Deus, ela já sabia, né? Aí ela virou para o marido dela e fez o quê? Perguntou: foi isso mesmo que você quis dizer quando você disse que eu não fiz nada? Mas eu te ajudei tantas horas, eu fiz isso, eu fiz aquilo. E o marido dela começou a olhar para ela espantado e disse o quê? Nossa, obrigado, eu nem vi que você tinha feito isso tudo, né?
E aí o que aconteceu? O sol não se pôs sobre a ira. E se você fizer isso todos os dias no seu relacionamento, com seus funcionários, com seus filhos, se você falhar com seus filhos, e vou falar para vocês como o momento melhor de fazer isso é antes de dormir. Porque quando nós vamos dormir, nosso cérebro começa a fazer as associações e começa a separar aquilo que vai ficar na nossa memória de longo prazo e aquilo que vai para a memória de curto prazo e ser apagada. E se vai ficar na memória de longo prazo, e se essa injustiça fica, ela pode virar o quê? Um evento de dor. E isso pode te atrapalhar. Tanto é que pessoas, às vezes, hoje estão na faculdade, é muito comum aqui em Valadares, que tem muita faculdade, universidade, e às vezes vão prestar um vestibular, às vezes vão fazer uma prova final, onde o cognitivo delas sabem tudo, mas aquela palavra que a mãe falou, que você é burra, que você não vai dar em nada, naquele momento de pressão, é acessado o inconsciente e acaba que ela não consegue ter esse resultado esperado. Então, praticar a catarse é a primeira dica que eu estou dando para vocês. Segunda dica, celebrar as pequenas conquistas. Celebrar as suas vitórias. Se você tem uma visão de futuro, principalmente se você tem um perfil comportamental, não sei quantos de vocês já sabem o seu perfil, se você tem um perfil comportamental como dominante e influente, você precisa celebrar cada progresso, cada fase do seu plano de futuro, porque estes perfis, eles tendem a perder a motivação no meio do caminho. Então você precisa de usar alguma estratégia para fazer que essa motivação venha. E como eu disse antes, toda vez que você está diante de um desafio, o seu cérebro vai no passado e busca uma experiência semelhante para dar o significado àquilo. Se você, durante o progresso dessa sua visão de futuro, você tem pequenas vitórias nele, você consegue ser legítimo para passar de fase. Isso te legitimiza, nossa, palavra difícil, isso te legitimiza para passar de fase, porque para passar para a fase seguinte, você precisa ser vitorioso na fase anterior. E por último, eu gostaria de pedir a vocês agora um tempinho, e que vocês, quantos de vocês têm papel, tem alguma coisa, está anotando? Se você tiver para anotar, melhor. Se você não tiver, anota no celular. Se você não tiver, simplesmente feche seus olhos e lembre disso. E eu gostaria de pedir a vocês que façam uma reflexão nesse momento do que precisa terminar aqui. O que precisa terminar aqui? Né? Escreve aí para mim, depois de tudo que você ouviu hoje, depois de tudo que você aprendeu, depois das lembranças que com certeza você acessou, escreve aí ou pense aí, o que precisa terminar aqui? Talvez um comportamento, às vezes você é nervoso demais, ou às vezes você é também extrovertido demais, às vezes você trabalha demais e não está tendo tempo de dar atenção àqueles que você mais ama. Talvez você come demais. Você tenta compensar essa falta com esse excesso. Todo excesso revela uma falta. Talvez você trata seu filho ou trata sua família com indiferença. Talvez é a indiferença que precisa terminar aqui. Talvez tudo isso que eu fui falando, talvez são essas emoções, são essas impulsividades. Às vezes você é muito impulsivo, talvez você tem um perfil que toma as decisões muito rápido antes de analisá-las. Existem perfis que fazem isso. E eu queria que você refletisse, e eu vou dar 1 minuto para você pensar e escrever. Quem for terminando pode ir fechando seus olhos. Queria pedir se tiver um tecladista que pudesse me auxiliar aqui.
Então hoje, pessoal, nós viemos aqui falar de vida abundante. Talvez não tenha sido aquilo que você esperava ouvir. Talvez não foi aquela mensagem motivacional que se fala tanto no mundo do coaching. Talvez não seja aquele analgésico, porque todas essas práticas, às vezes, elas funcionam como um analgésico, porque se eu não mudo o jeito que eu penso a respeito de algo, eu vou sentir um prazer ali imediato, mas eu não vou sanar aquele problema. E a partir do momento, depois que você completou seus 13 anos, a sua idade, você já não consegue mais colocar coisas novas na sua mente. Você precisa reprogramá-la. Você precisa colocar algo diferente no lugar daquilo. E eu vejo aqui pessoas que têm tentado viver uma vida abundante, mas a performance dela às vezes ficam altos e baixos. Hoje eu estou bem, amanhã eu estou mal. Hoje eu estou feliz, amanhã eu estou triste. E aí eu começo a reforçar esse sentimento, eu começo a repetir as minhas ações. E eu quero dizer que só existe uma maneira de você mudar isso. É a maneira que Paulo nos disse em Romanos 12. É reprogramando a sua mente, não é conformando. Se você estiver aqui nesse lugar para conformar com tudo que acontece, você terá esses picos de performance. Eu faço uma palestra sobre alta performance, que eu digo que alta performance é você juntar o seu bem-estar com o seu resultado a longo prazo, vai te dar uma alta performance. Porque eu posso ter um trabalho que eu performo bem, mas esse trabalho, ele é um excesso na minha vida, eu estou tendo resultados financeiros, eu estou tendo resultados, talvez, até significantes, mas eu perco o quê? A minha qualidade de vida. Eu perco o meu tempo com as pessoas que eu amo. Eu chego em casa e eu vou e começo a ver isso como uma vocação. Eu nasci para fazer isso. Não, isso é o meu trabalho, isso é o que eu amo fazer. Mas você não entende que isso está apenas sendo uma maneira de compensar uma falta. Às vezes você é um pai autoritário porque você aprendeu a ser autoritário e precisa terminar aqui. Às vezes você acha que vai ganhar só no grito porque você viu isso. Então o padrão de pai que você tem é o pai autoritário. É o pai que só fala gritando. É o pai que só quer na hora. E fala o não. E nunca explica esse não para o filho. Às vezes você é um pai super protetor. Talvez você tentou proteger, tentando. E eu não estou dizendo que você estava errado. Você estava fazendo aquilo que estava acessível a você, aquilo que você tinha conhecimento. E na tentativa de proteger, você às vezes passou do limite. E foi protegendo. E infelizmente, filhos de pais superprotetores, eles têm mais de 68% de chance de aceitar coisas como droga, como fazer algo que não deve, na fase de juventude. Então eu queria que você prestasse bastante atenção nisso que eu falei para vocês. O que precisa terminar hoje? O que vai terminar aqui? Nós estamos no primeiro dia do segundo mês do ano. Será que você quer que o seu ano seja como o que passou? Ou você está satisfeito? Se você está satisfeito, tudo bem. Mas como coaching, na maioria das vezes eu vejo que as resoluções de final de ano, que as metas de final de ano, elas só funcionam no dia 1º. Já no dia 2, 3, já não tem nada. Quantos de vocês aqui fizeram resoluções de fim de ano? Acena para mim aí. Quantos de vocês nesse primeiro mês já dedicou o seu tempo nessas resoluções? Né? Eu posso falar para vocês que não deu nem 2% de todos que estamos aqui, né? E às vezes eu tenho isso, eu tenho meta, eu escrevo tudo, mas o meu emocional não está deixando isso acontecer. Eu estou somente entrando em ação, usando o meu emocional.
e eu só reajo para as coisas, eu não antecipo nada, eu fico reativo. Acontece algo, uma catástrofe, eu fico reativo. E eu vejo que às vezes, até mesmo aquilo de ruim que acontece para a gente, nós temos a opção de pensar se isso é bom ou se isso é ruim. E se nós começássemos a pensar de tal maneira que, eu vi nos stories de vocês aqui de Valadares, nesse dia de enchente, nesse tempo de luta, que algumas pessoas ficaram procurando culpado. Ah, é a prefeitura que não arrumou. Ah, é isso, aquilo. Eu ouvi algumas mensagens essa semana que falando até que foi Deus que trouxe catástrofes, gente. Até que foi Deus que pesou a mão. Não sei se alguém tem como sentir o peso, saber como é o peso da mão de Deus. Eu já ouvi isso essa semana. Mas eu também vi aquilo que me traz esperança. E hoje eu quero honrar a vida do pastor Tiago. Porque eu vi um dia ele e sua esposa voltando, era mais ou menos que hora? 10h30, 11 horas da noite, de uma casa, não sei quantos vocês viram lá nos stories dele, de uma casa que eles foram, limparam e terminaram, todo mundo sentado ali na varanda. Isso ficou gravado aqui. E aí eu vejo que até a catástrofe foi uma oportunidade dele satisfazer a maior necessidade do ser humano. Existem 6 necessidades básicas, mais ou menos, mas eu só vou falar de uma, que é a contribuição. Eu queria parabenizar vocês por isso. Eu vi isso, eu sei que muito mais pessoas fizeram, mas foi o que eu vi, gente. Eu estou falando da experiência que eu tive. E quando eu vi aquela felicidade, eu posso perguntar para eles: existe algum dinheiro que paga aquilo? Porque eu vou contar para vocês um pequeno segredo. Existem 2 necessidades básicas que irão te fazer sentir satisfeitos. E as 2 necessidades básicas que irão te fazer sentir completo e satisfeito é a necessidade de contribuição e a necessidade de crescimento. Aquilo que não está crescendo está morrendo. Então onde você está colocando o seu foco? Você está colocando o seu foco na catástrofe, nos culpados, ou você está colocando o seu foco na oportunidade? Na oportunidade de ajudar, na oportunidade de contribuir. E talvez você possa não ter gostado de alguma coisa que eu falei aqui. E eu já sei, porque eu trabalho com isso, que isso não é problema meu. Isso é problema das suas experiências, daquilo que você passou. É problema daquilo, do seu mapa mental, do jeito que você vê como uma coisa é o jeito que aquilo vai ser. Tudo que você foca expande. E eu gostaria de agradecer, pastor, pela oportunidade. Eu espero que eu possa ter contribuído com vocês para essa vida abundante, esse início de tema de vida abundante, início como fala, de série de mensagens sobre vida abundante. E eu quero que você que escreveu isso aí, faça algo para mim. Pode ser quando sair daqui, que você rasgue esse papel, ou que você que escreveu no celular, chegue em casa, rasgue isso, como uma atitude, como um marco, faça como uma âncora, que você irá, assim você irá mandar uma mensagem para o seu cérebro, que isso acabou aqui. E eu acredito que aquela vida boa, agradável, perfeita vontade que Deus tem, os pensamentos que Ele tem para vocês são pensamentos de paz e não de guerra. Ele que sabe os pensamentos que Ele tem de você, e eu não vejo nenhum momento que Deus tem pensamentos ruins sobre você. Deus só tem pensamentos bons, mas você precisa, de uma vez por todas, deixar que o seu emocional não te governe. Governar sobre suas emoções, criar as suas emoções, como Lisa Feldman disse no livro dela, criar emoções de esperança, criar emoções positivas. Não é aquela palestra que diz que é só positividade não. Você precisa criar realmente experiências que irão te trazer lembranças de esperança. Muito obrigado, pastor. Obrigado, igreja, pelo tempo de vocês. Um grande abraço e fiquem com Deus.